Também nesta noite, meu Deus, está aqui o teu servo, Marco Antônio de Melo, Papai querido, que nesta noite será o porta-voz da tua palavra, Senhor, forma de ensinamento, meu Pai querido. Derrama, Deus, a tua unção sobre a vida dele, conforme o tempo feito, meu Pai querido. E nessa noite não será diferente, Senhor amado. Abre também o nosso mente, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender, meu Pai querido, o que vai ser passado aqui pelas nossas vidas, para que possamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Mas nós te pedimos da graça, agradecemos em nome de Jesus. Para a gente, pastor Marcos. Meus irmãos, a paz do Senhor aqui mais uma vez. Na verdade, eu já tinha distribuído e nós tínhamos pensado que seria no próximo, dos obreiros será na semana que vem, né? Aí eu já tinha designado a irmã Mirtz. Nós estamos numa temática falando sobre os desafios da igreja do século XXI. Foi o que nós falamos na primeira, falamos sobre o desafio de preparar a próxima geração, e já designei alguns temas sobre a ideia desse desafio da igreja do século XXI, e um deles é o desafio da igreja manter uma vida de oração, né? E eu já tinha designado a irmã Mirtz. Graças a Deus ela está preparada, então ela vai ministrar hoje sobre o desafio de se manter na oração. Amém? Eu já tenho aqui, na verdade, quando eu dei a temática para os irmãos, eu tenho algumas coisas já prontas, sempre tenho alguma coisa aqui debaixo, como diz lá no pente, né? Como diz as pessoas no pente. Né? Se surgir uma emergência, a gente sempre tem alguma coisinha nossa, né? Mas a irmã já está preparada, então eu vou passar para ela, para ministrar sobre isso. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Até quando eu vi ele, falei, Jesus, que bom, ele vai ministrar, vou ficar bem quietinha no meu canto. Mas aí, o irmão Fabiano veio embora, sabe, por mim ficava caladinho. Mas o Senhor é maravilhoso, irmãos. A gente, como o pastor colocou, né, sendo desafiado todos os dias para ter uma vida reta diante do Senhor. E foi me designado a dar o desafio da oração. Eu falei, que bom, porque a gente pode falar sobre oração, porque graças a Deus o Senhor tem nos dado graça de estarmos sempre buscando o Senhor em oração. O Senhor já tem nos ensinado, né? Então, quando foi falado que é um desafio para nós ensinarmos as próximas gerações, eu falei, a minha geração, ela foi ensinada pela minha avó, pela minha mãe, e nós já fomos desafiados numa vida de oração e nós vamos seguindo nisso. E graças a Deus o Senhor tem dado graça de nós manter essa fé, essa confiança e essa certeza de que a oração é que move a mão de Deus. E hoje foi nos dada a oportunidade de falar sobre o desafio da oração para as próximas gerações, né? E realmente nós vemos que as próximas gerações, elas precisam realmente se engajar no Evangelho, porque o mundo está tão difícil, né? As coisas estão ficando tão atraentes no mundo que o povo vai deixando as coisas do Senhor. Eu quero estar lendo, aproveitar os irmãos que estão em pé, quero estar lendo o que foi, assim, veio no meu coração para falar sobre nós nos examinarmos, nos reintegrar a nossa vida diante de Deus para que as nossas orações possa surtir efeito. Então eu quero estar lendo aqui em 1 Coríntios 11, o versículo 28. Eu só vou aproveitar a parte A do versículo, mas nós vamos estar lendo 1 Coríntios 11, 28, que diz, é um tema conhecido, fala sobre a ceia do Senhor, e realmente a ceia do Senhor é uma hora assim, onde que nós realmente, a igreja congrega, a igreja tem comunhão, mas a igreja precisa estar sempre se examinando para estar agradando o coração do Pai. Isso me chamou a atenção, eu quero estar falando a respeito de examinarmos. O versículo 28 diz assim, igreja do Senhor, 11, 28, amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor aqui, que eu vou colocar aqui, podemos assentar, irmãos, é a parte de nós nos examinarmos, né?
Nós precisamos ter essa consciência de nós estarmos sempre diante do nosso Deus com os nossos corações limpos, com as nossas mãos limpas, com a nossa mente limpa, para que as nossas orações possam ser ouvidas, possam chegar até o trono de Deus. Porque nós entramos no nosso quarto, no nosso secreto, onde ali ninguém vê, mas o nosso Pai que está ali junto conosco, através do Espírito Santo, é Ele que vai nos desnudar a nossa vida. Ele quer que nós, ali naquela hora, aliás, vamos nos desnudar, vamos nos despir diante desse Deus maravilhoso, mostrar realmente a nossa fraqueza, mostrar realmente a nossa pessoa para o Senhor, para que Ele, então, através do Espírito Santo dele, Ele possa tratar conosco, nos limpar, tirar as ervas daninhas, tirar as coisas má que há dentro de nós, que no público, assim, no geral, nós maquiamos, né? Quantas vezes nós maquiamos, né? Ultimamente a gente faz cara de crente, faz cara de uma pessoa cheia do poder de Deus, mas diante de Deus, ali no nosso secreto, é onde nós podemos nos mostrar para o nosso Deus como nós somos. E ali o Senhor então nos corrigir. E nesse momento de correção do Senhor, ali no nosso secreto, é onde nós vamos ganhar poder e autoridade como igreja do Senhor para poder fazer a vontade do Senhor. Porque fazer a vontade do Senhor não é de qualquer jeito. Não é trazendo para o meio da igreja uma capa, né? Vamos trazer assim uma personalidade, não. Diante do Senhor nós temos que ser puro, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí então as nossas orações surtem efeito. Nós vemos aqui e nós temos que criar, irmãos, aqui que eu coloquei no meu papel aqui, que nós temos que desenvolver uma vida de oração. Não é fácil. Não é fácil a gente falar assim, eu vou orar, eu sou de oração. Não é fácil, irmãos, nós desenvolver uma vida de oração. É uma prática, é uma constância que nós precisamos criar em nós. Porque senão os afazeres, as coisas desse mundo, se a gente olhar principalmente o tempo de hoje, que a gente fala que o tempo está muito corrido, nós não paramos para orar. Aliás, a oração fica em segunda. Porque a gente acha que eu estou andando, Jesus abençoa, Jesus seja comigo, Senhor, eu vou ali, Senhor, toma a minha frente. Isso não é nós nos entregar diante do Senhor. Entregar em oração, chegar diante do Senhor, nos colocar diante do Senhor, como a Bíblia quer que nós façamos, para que então a mão do Senhor possa mover através de nós. Então, para isso, nós precisamos criar hábito, criar uma constância. Porque nós vamos colocar assim, como nós vamos conquistar uma amizade, ou criar uma amizade com alguém, se a gente vê a pessoa de vez em quando, se a gente de vez em quando que encontra, não, tem que estar ali todos os dias, oi, como você está, oi, fulano, oi, ciclano, aí a gente vai criando uma amizade. E com Deus não é diferente. Para nós criar uma intimidade, precisamos ter aquele tempo, irmãos, para estar com o Senhor. Isso o Espírito Santo nos incomoda a fazer quando nós nos examinamos, quando nós olhamos para dentro de nós e falamos, o que estamos fazendo com o Senhor? Como será que nós estamos agradando o Senhor? Como nós devemos de fazer questionamento a nós mesmos? Será que nós estamos em comunhão com o nosso Deus? Será que é isso, essa comunhão, vamos dizer, do imediatismo, é isso que o Senhor quer de nós, como igreja, como filho dele? E é isso que nós queremos também passar para os próximos, que olha, você não precisa ter tempo não, olha, se você vai na igreja de terça, se é que vem, ou de sábado, domingo, se tem um momento de oração, está maravilhosamente bem. Tem um irmão que vinha aqui na nossa igreja, ele vinha de manhã na consagração, e ele falava assim, eu chego na consagração só depois das 9h30.
Senhor. Então, essa coisa de nós orar ao Senhor constantemente, diariamente, nos atrai cada vez mais ao trono da graça. Por quê? O Senhor começa a revelar a nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Como é que o Senhor vai revelar para nós se nós não temos nem tempo de nos chegar diante dele? Então, momentos de oração, irmãos, que nós precisamos ter na nossa vida, e se nós temos em nós, então nós vamos poder passar para as demais pessoas. Então precisa começar em nós primeiro. Por isso que esse versículo me chamou a atenção de nos examinar primeiro. Ver em nós se nós andamos corretamente, se nós estamos fazendo o que é certo diante do trono da graça, para então nós poder, como se dizer, contagiar a próxima geração. Porque a minha vida é tão constante com o Senhor que eu posso dizer para o meu semelhante: olha, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, porque isso é agradável diante do Senhor. Então precisamos, irmãos, nos examinar, precisamos pedir para o Senhor que Ele molda o nosso coração, assim nós vamos ter crescimento espiritual diante do Senhor. Nós precisamos nos perguntar a nós mesmos: Senhor, será que nós estamos agradando o Senhor com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir? Senhor, nós estamos agradando o Senhor com a nossa fé, nós estamos crescendo na fé dessa maneira que nós andamos diante do Senhor. Senhor, será que nós estamos aumentando o nosso amor em Cristo Jesus cada dia mais, do jeito que nós andamos diante do Senhor? Precisamos nos examinar, fazer essa pergunta. Esse é um exercício, igreja, que o Senhor, através do Espírito Santo, vai despertando em nós, tirando de nós as nossas impurezas, as nossas imperfeições. Se não estamos fazendo, então o Espírito Santo vai nos corrigindo, vai ensinando a nós nos corrigir. Então, na próxima vez, o Senhor já vai ter um contato diferente conosco. Por quê, igreja? Porque você vai aprendendo cada dia que você chegar diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha a minha vida novamente. Será, Senhor, que eu andei nesse dia, durante o dia inteiro, do jeito que o Senhor quis? Será, Senhor, que eu andei nessa semana do jeito que o Senhor propôs para mim, como igreja do Senhor? Precisamos, igreja, desse exame interior nosso, quando nós entramos no nosso quarto, no nosso secreto, colocar as nossas queixas, nossos queixumes diante do Senhor, para que então o Espírito Santo desça com uma unção redentora, uma unção purificadora na nossa vida, e vai transformar a mente, coração e alma, e assim o Senhor se agrada de nós como igreja dele. Precisamos, igreja, e devemos também, no momento de oração, ter momentos de escutar o Senhor. Sabe, parar ali, nós temos aquele momento de dobrar o nosso joelho, derramar os nossos queixumes, pedir para o Senhor transformação de corpo, alma e espírito. Mas depois, igreja, nós precisamos ter aquela intimidade tão grande que o Espírito Santo traz para nós, que você tem aquele momento de parar e falar: eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero sentir o Senhor respondendo a minha oração. Ou eu quero, Senhor, nessa parada agora sentir que o teu Espírito Santo lave o meu interior, a minha alma, e transforma o meu ser. Igreja, sabe aquela parada que diz, sabe aquela comunhão gostosa que nós temos que praticar isso, para que isso seja vivido por nós e aceito diante do Espírito Santo, como aquele momento de o Senhor já sabe, agora é a hora de eu falar com Ele. Agora é a hora de eu interagir com o meu cérebro. Igreja, isso é muito importante. É uma prática que nós vamos falar assim, vamos colocar assim, muita gente fala assim, eu vou fazer uma viagem e vou pedir para o Senhor a direção, será que o Senhor quer, que o Senhor não quer, eu vou fazer qualquer coisa. Eu oro ao Senhor, para o Senhor, e espera a resposta quando? Se a gente nem para ouvir a voz do Senhor. Para ver se realmente Ele quer que você faça aquilo, para ver se realmente Ele quer que você faça aquela viagem. Se você não tem essa comunhão de esperar, ouvir a voz do Senhor internamente em você. Se nós não temos essa prática, como nós vamos lá e pedir para o Senhor, agora eu vou viajar, e o Senhor confirmou. Como
vai trazer, com que você vai entender e vai calar no nosso coração, no nosso íntimo, o que realmente o Senhor deseja para nós. Precisamos, isso é um exercício que nós, como igreja do Senhor, precisamos praticar e então podemos passar para as demais pessoas. Igreja, também eu coloquei aqui que nós devemos, e o que nos inspira a comunhão com o Senhor, o estar ali com o Senhor, é ler a palavra do Senhor diariamente. Os dois andam juntos, oração e leitura da palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, igreja, o Espírito Santo ele revela para nós coisas que nós não sabemos. A leitura da palavra não é você pegar a palavra e falar, olha, eu quero ler de Gênesis a Apocalipse. Podemos ler isso, nós temos que fazer. Eu já fiz isso várias vezes. Outro dia mesmo eu estava falando com o Rosa, quantas vezes nós já lemos a Bíblia e falamos, nem marquei. Eu falei, poxa, poderia ter marcado. Mas a gente tem esse costume de ler a palavra do Senhor. Mas agora a meditação da palavra do Senhor é você pegar ou um texto ou um versículo e se deleitar nele. Senhor, eu não entendi. Volta no versículo e lê de novo. Senhor, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento, meu ouvido nessa parte. O que o Senhor tem para falar comigo aqui? Então, essa meditação desnuda de uma tal forma o nosso espírito diante de Deus, igreja, que Ele começa a nos revelar as coisas grandes e pequenas que nós não sabemos. É onde o Espírito Santo começa a trabalhar em nós a palavra de Deus. E nessa leitura diária que nós fazemos e oramos, igreja, o Espírito revela coisas secretas que o Senhor quer e nos faz nós orar mais ainda, porque nós vamos orar a palavra. Com mais entendimento você tem palavras de oração, porque a palavra do Senhor é para ela ser orada por nós, sabe? Você lê a palavra, quantas orações tem na palavra do Senhor que nós podemos pegar como exemplo. O Senhor está falando a tua palavra, o Senhor é como Davi. Davi, ele no Salmo 50, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha, igreja, que oração de responsabilidade diante do Senhor. Nós podemos chegar como Davi e pedir para o Senhor criar em nós um coração puro, um espírito reto. Isso você tem palavra de oração porque você conhece que a palavra te dá esse direito. E nós podemos pedir para o Senhor criar em nós um coração puro. Nós precisamos, irmãos, falar de oração com os nossos irmãos também, para que eles adquiram fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. Se você está cheio da graça, se você está cheio do poder, então você vai poder transmitir para as pessoas que eles têm que ter essa responsabilidade como igreja, de orar ao Senhor. E através da oração do Senhor, Ele vai fazer milagre. Como diz, quanto mais lenha na fogueira, mais a fogueira se acende. Então temos que ajuntar, congregar os nossos irmãos para estar orando, para estar buscando. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e fazer com que nós sejamos quebrantados, mudados, moldados pelo poder da oração. A oração, igreja, ela transforma, ela muda o mundo, ela muda nações, ela muda corações, ela muda pessoas, ela muda índoles das pessoas. Isso, igreja, quando nós estamos cheios do Senhor, quando nós podemos buscar o Senhor de coração, alma e espírito, quando nós chegamos diante do Senhor verdadeiros, sabe? O Senhor então responde às nossas orações. E nós precisamos, quando nós dobrar o nosso joelho, saber que nós estamos entrando numa batalha espiritual. Numa batalha onde é contra as coisas da carne. Sabe, a nossa carne, como diz a palavra do Senhor, ela tem que morrer a nossa carne. E nós temos que ser vivificados pelo Espírito. Viver pelo Espírito Santo de Deus. E a carne tem que morrer. Para isso, igreja, você tem que perder aquele que você acha que é perder tempo, mas não é diante do Senhor, você está ganhando. Perder aquele momento, aquela hora de estar programando um horário para o Senhor. Você não vai programar para você vai programar para o Senhor. E o Senhor, então, vai te abençoar ricamente. Quantas coisas que o Senhor vai fazer
ali, diante de Deus, no nosso Pai, pedindo força, pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo para o Senhor arrumar em nós disposição, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir, mas o Senhor, Ele vai nos dando disposição. Precisamos fazer com que ali no secreto, ali no nosso quarto, o Senhor comece a trabalhar na nossa vida espiritual, para que quando nós formos falar alguma coisa, ou quando nós formos intentar fazer alguma coisa para o Senhor, nós vamos ter certeza que não somos nós, mas o Espírito Santo através de nós. Porque nós estamos tão íntimos do Espírito Santo que a gente sente, olha, não fui eu, mas o Senhor me impulsionou, o Senhor me levou a falar, o Senhor me levou a fazer. Então essa intimidade nós buscamos ali, no secreto, na oração, buscando o Senhor. Quando nós estamos reunidos com a igreja, e nós vamos estar orando, principalmente nos nossos cultos de oração, vai haver louvor, vai haver graça, vai haver um derramamento espiritual sobre a igreja, que toda a igreja vai sentir a presença do Senhor no meio da igreja. Igreja, olha como é uma responsabilidade nossa de cristão, de estar diante de Deus e buscar a presença do Senhor, para que quando nós estivermos em comunhão, reunidos todos juntos, o Espírito desce para todos, para que a igreja sinta a graça do Senhor. Mas isso nós temos que começar lá no culto, no secreto, buscar. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, eu estou cansado, eu não consigo ter o tempo para eu poder repetir. Igreja, o Senhor, Ele não quer saber se nós temos ou não temos, Ele quer saber que nós vamos fazer para Ele. Porque aí então o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar em nós. Porque o que a palavra diz, igreja? Esforça, tenha bom ânimo que eu te ajudo. Então é no nosso esforço, no nosso querer, o Senhor então vai começar a liberar tempo para nós. Liberar em nós vontade de estar com Ele. Isso, igreja, é muito importante. Nós temos que persistir nessa comunhão com o Senhor, nesse desejo de ter o Senhor. Nós temos que saber o que sustenta nós, igreja, é a nossa fé. A oração é aquela que vai trazer para nós um alívio de todas as coisas, seja do nosso fardo dia a dia, seja das nossas dores, seja do nosso lamento. Então nós precisamos adquirir fé para saber que através da oração que nós estamos todo dia ligados com o Senhor, todas essas coisas são tiradas de nós. Vamos falar assim, a crente não sofre, ou nós não vamos passar por luta, vamos, mas com o Senhor, igreja, a gente vai passar de uma tal maneira que não vai se tornar pesado, não vai se tornar difícil, você não vai ficar com a fé abalada. Mesmo que você esteja passando por enfermidade, a sua fé não vai ser abalada, porque você sabe quem você tem. Você precisa buscar o Senhor, ter sabedoria de buscar o Senhor. Buscar o Senhor sem máscara, buscar o Senhor não assim porque você acha que eu tenho que buscar porque eu preciso, ou porque todo mundo fala, não. Eu quero porque eu sou do Senhor e o Senhor é meu Deus. E eu preciso ter esse Deus comigo. Não porque os outros falam, não porque a igreja está falando, o pastor fala, não, porque eu preciso desse Deus. Nós precisamos ter essa comunhão, esse entendimento, buscar o Senhor e saber fazer o pedido de igreja para o Senhor com sinceridade, com verdade. Vamos ler ali Tiago 4:3. É um versículo que eu tirei para nós lermos. Tiago 4:3. Por que nós precisamos ter essa comunhão, saber pedir, saber clamar ao Senhor? Quem achou pode ler. Pedis e não recebeis, porque vivis mal, para enganjar nos vossos prazeres. Então, igreja, olha que Tiago nos adverte. E nós precisamos prestar atenção nisso. Por que a gente não recebe? Por que nós não estamos encontrando aquilo que vamos colocar assim, quantas pessoas falam, eu tenho, eu recebia. Por quê? Porque nós estamos pedindo mal. Então é onde nós temos que fazer um exame em nós mesmos. Por que, Senhor, não estamos recebendo?
vida de clamor, uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Como nos exorta a carta de Hebreus 12:14. Sem essa santidade, sem essa realmente, vamos dizer, essa sinceridade diante de Deus, nós não vamos ver o Senhor. O que nós precisamos fazer, igreja, é procurar adorar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. A palavra do Senhor em Hebreus 12:14 nos diz: Deus procura verdadeiros adoradores, sim, mas Ele quer adoradores em espírito e em verdade. Jesus ensinou a mulher samaritana esta oração lá em João 4:24. É em espírito e em verdade. E onde nós vamos fazer isso, igreja? É na oração, é na meditação da palavra, é buscando do Espírito Santo revelação para a nossa mente, como nós podemos fazer para agradar o Senhor Jesus, como nós podemos ser verdadeiros adoradores, como nós podemos realmente fazer com que a palavra do Senhor seja adorada por nós. Sabe, a palavra tem que ser adorada em espírito e em verdade. Qual é essa verdade que o Senhor quer revelar para nós? Para que nós possamos adorar Ele realmente na beleza da tua santidade. E quando nós fazemos isso de coração, igreja, o Senhor começa a abençoar a nós, a nossa igreja, o nosso bairro, começa a abençoar o nosso país, porque é uma igreja sincera diante do Senhor, há verdadeiros adoradores diante do Senhor, e o Senhor então começa a abençoar. Vamos ler Joel 2:13, foi que eu separei aqui, para falar o que o Senhor quer realmente, como nós nos portamos diante dele. Joel 2:13, ele nos ensina também o que nós, como oradores, pessoas de oração, igreja de oração, precisa fazer. Joel 2:13, quem achou? E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha que maravilha. Então, quando nós precisamos de chegar diante do Senhor, não é para rasgar as nossas vestes, não. Sabe, buscar o Senhor é rasgar o nosso coração. Por isso é um exame que nós temos que fazer. Senhor, eu quero rasgar o meu coração diante de Deus, diante de Ti, para que o Senhor veja se há em mim algum caminho mau. Olha, igreja, é rasgar os nossos corações. Aí a sinceridade que nós vamos encontrar é o que vai ser exposto à luz, né? E as trevas, igreja, elas não vão ter vez mais na nossa vida, porque haverá uma sinceridade colocada diante da luz de Cristo. Então a nossa vida vai ser colocada diante do altar do Senhor, diante da luz que vai permitir que o sangue purificador de Jesus Cristo vai lavar as nossas manchas, vai lavar as nossas vestes. Quando nós rasgamos diante do Senhor, o Senhor então Ele vem nos limpar e nos purificar com o sangue dele. Ele vem transformar a nossa vida. E mais ainda, o Senhor vai encher cada um de nós de conhecimento, igreja. Porque cada vez que nós procuramos mais e mais o Senhor, mais e mais o Senhor vai abençoar a nossa mente para nos dar clareza daquilo que Ele quer de nós como servo dele. Então precisamos aprender isso com o Senhor, precisamos ter anseio de Deus, precisamos ter vontade de Deus, nós precisamos querer, igreja, momentos de oração, marcar hora, dia, momento, semana de oração, assim como diz a palavra do Senhor, assim, a oração ela é tudo para nós. Nós precisamos de orar, porque sem oração a gente não consegue dar um passo sequer. Porque, igreja, nós precisamos da direção do Senhor. O Senhor diz que nós precisamos orar sem cessar. É isso que o Senhor nos ensina. E Ele quer de nós. E para nós orarmos sem cessar, igreja, aí vai falar assim, vou viver sempre de joelho, vou viver todo. Não. O Senhor quer que você tenha aquele momento certo de marcar, Senhor. Eu marquei com o Senhor, é todo dia. Vamos colocar assim, eu não tenho horário.
Então, levante mais cedo se precisar. Sabe? Faz com que você levante mais cedo e aquele momento que você tem todos os dias marcado, o Espírito Santo já está esperando você naquela hora. Naquele momento. Então você vai fazer o quê? Se eu não tenho um momento, não consigo cedo, então, Senhor, eu tenho um momento à noite ou de madrugada, mas seja pontual, seja aquela pessoa que realmente precisa fazer com que esse compromisso com Deus flua na sua vida. Sabe? Não é hoje eu oro, daqui a um mês eu vou orar de novo, não, Senhor, é todos os dias. Ou é mais cedo, ou é à tarde, ou é à noite, ou é à meia-noite, mas Senhor, eu preciso. Irmãos, e é uma coisa, um treinamento tão grande, que o Espírito nos incomoda quando a gente não faz. Quando a gente não faz, o Espírito começa a incomodar e fala, opa, não orei, opa, não fui ainda, Senhor, me ajude. Igreja, como o Senhor nos desperta a fazer o querer dele. Porque esse é a vontade do Senhor, que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós estejamos com Ele. Nós precisamos ter sinceridade na oração, porque a sinceridade na oração, a igreja, ela é a chave que destranca os tesouros celestiais. Então precisamos disso, igreja. Ter momentos, ter a hora marcada com o Senhor, procurar realmente seguir, vamos colocar esse exercício na sua vida. Eu preciso de marcar com o Senhor esse compromisso de oração. E todos os dias desse dia eu quero orar. Todos os dias, Senhor, eu preciso. Igreja, o Espírito Santo vai começar a limpar os seus caminhos. Ele vai tirar as dificuldades, ele vai tirar os problemas e você vai ter aquela hora marcada para o encontro com o Senhor. Porque não é você que quer encontrar o Senhor, igreja, é o Senhor que quer encontrar você. Olha como o Senhor deseja estar com você. Então Ele vai realmente preparar para você, que você tenha esse tempo livre para Ele. A palavra do Senhor, ela nos ensina, igreja, e ela é clara. Ela diz que ela é cortante, sabe? Cortante como uma espada de 2 gumes, como está escrito em Hebreus 4:12. A palavra do Senhor, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Então, por isso nós precisamos de andar junto com a palavra e com a oração. Porque a palavra, ela vai estar sempre nos ensinando aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E na oração, nós vamos então mostrar para o Senhor que nós estamos fazendo a vontade dEle. Pai, mais uma vez estou diante de Ti. Porque eu sei que o Senhor quer falar comigo. Porque eu sei que o Senhor quer revelar para mim os Teus mistérios. A Tua palavra diz isso. E eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu nada sou, eu nada posso fazer. É na oração. E na palavra o Senhor vai nos instruindo e nos ensinando a buscar o Senhor. Vamos ler, igreja do Senhor, o Salmo 139, versículo 23 e o 24. Salmo 139. Entendi. 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139 mostra aqui o clamor de Davi, igreja. O clamor que Davi, ele se colocava diante do Senhor e como ele orava, como ele clamava, como ele mostrava que ele não era ninguém e ele precisava desse amor do Senhor. Então ele falava, sonda-me, ó Deus. Olha, igreja, quanto que nós precisamos pedir isso para o Senhor. E para isso nós precisamos nos examinar cada dia, Senhor, vem sondar o meu coração. Olha, vê se há em mim algum caminho mau. O que hoje eu preciso aprender mais do Senhor. Precisamos ter essa coragem, igreja do Senhor, de nos dispor diante do Senhor e pedir para Ele, olha, Senhor, prova-me, conhece os meus pensamentos. Igreja, precisamos ter essa coragem. Para isso, igreja, cada dia
E o Senhor, então, Ele vem sondar, Ele vem limpar, Ele vem tirar aquilo que está obstruindo a graça do Senhor descer sobre nós. Se a graça do Senhor descer sobre nós, igreja, a igreja do Senhor ela é abençoada. Porque é um povo reto, um povo remido. E a igreja do Senhor então começa a ser abençoada. Essa oração sincera, ela tem que nascer do coração. Ela tem que nascer da nossa mente, da nossa alma. Nós temos que ansiar, sabe, ter anseio pela luz divina, para que todas as trevas sejam expulsas das nossas vidas, das nossas mentes. O pecado, ele jaz no maligno e o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Então, se há alguma coisa escondida ali, o Senhor vai desnudar a nossa mente e nós vamos começar a nos arrepender dos nossos maus caminhos e pedir para o Senhor perdão. Então, o Senhor vem e Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos traz vida e vida com abundância. Uma oração eficaz, ela é inseparável de uma vida de obediência, sabe? Então você fala, como eu vou orar se eu não sei? É todos os dias pedindo ao Senhor essa graça e o Senhor começa a revelar para nós. Então nós precisamos dessa oração que faça efeito na nossa vida. Essa oração que ela vem fazer com que nós passamos a ser obedientes às coisas do Senhor. Precisamos disso. 1 Samuel 15, 22, vamos ler. 1 Samuel 15, 22. Amém? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto o que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a comida de carne. Então, igreja, veja como é importante nós pedir para o Senhor que nos ensina a palavra dele, e através da palavra dele, nós buscar o Senhor na oração, numa oração pura, sincera, porque a palavra do Senhor aqui, como Samuel vai dizer, ele tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, no que se obedece. Olha, o Senhor está falando aqui bem claro, em que se obedeça a palavra do Senhor. Aí ele fala assim, este obedecer é melhor do que sacrificar. Então, igreja, é nessa obediência que nós, como igreja do Senhor, temos que andar. E como nós vamos aprender a ser obediente, igreja, se nós nem estamos chegando perto do Senhor? Então, é nessas horas de oração, é nos nossos momentos ali com o Senhor que nós vamos chegar diante dele. E o Espírito Santo vai trazer a nós revelações da nossa vida, vai mostrar para nós o que nós precisamos entregar para o Senhor. Então nós vamos ver que não é sacrifício não, igreja, está vendo? É o obedecer. É nisso que o Senhor tem prazer. O Senhor quer ver diante da igreja dele, diante de nós como igreja dele, a obediência. Isso é que tem prazer os olhos do Senhor a nos contemplar. Aquele servo está obedecendo, aquele servo está andando direito, aquele servo está procurando andar, porque nós estamos procurando andar em santidade, em novidade de vida, igreja. E isso é que vai fazer com que o Senhor venha abençoar a cada um de nós. Então a palavra diz bem claro que nós precisamos nos arrepender das nossas coisas malignas, das nossas mazelas, das nossas falas que não devem ser faladas, do nosso modo de andar que não deve ser andado. Devemos pedir perdão, nos arrepender de coisas que fazem com que o Espírito Santo afaste-se de nós, entristeça conosco. Então nós temos que procurar pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida. E aí então, igreja, com esse arrependimento, não é um arrependimento só porque você tem remorso, não, fiquei com remorso, então, não, o Senhor quer um arrependimento de coração. O Senhor quer um arrependimento
tempo realmente que vai trazer para você o prazer novamente de ser colocado, enxertado, arraigado novamente em Cristo Jesus, para poder continuar uma comunhão limpa. O Senhor diz como diz João Batista, que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, como está ali em Mateus 3,2. Precisamos ter esse arrependimento genuíno, um arrependimento realmente que vai mostrar as nossas fraquezas, vai mostrar a nossa dependência diante de Deus. Isso tudo, igreja, é a oração que vai nos revelar, uma oração sincera, sabe, uma oração reta diante do Senhor. E quando nós temos isso, igreja, nós podemos então ensinar os próximos que o Senhor, Ele faz maravilha para aqueles que obedecem e buscam a sua palavra, buscam o Senhor na oração. Então nós precisamos saber que caminha junto com a leitura da palavra, o prazer de ler, o prazer de querer entender. O Espírito Santo vai trazer revelações maravilhosas a cada um de nós. Nós precisamos de pedir ao Senhor, ter clamor diante do Senhor, mas um clamor, igreja, que vai mover céus e terra. Nós precisamos, é que nem eu falei aqui, nós precisamos ter um coração puro, como disse Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. É nas nossas orações que nós vamos nos colocar assim diante de Deus, para que Deus crie em nós esse espírito puro, para que o Senhor revele para nós qual é o caminho reto. Temos que suplicar, igreja, pedir ao Senhor. E para isso, igreja, é ter tempo. Aí você vai falar, como que eu vou ter tempo? Peça ao Senhor e o Senhor vai dar. Precisamos criar momentos para estar com o Senhor. Nós precisamos, igreja, porque, como diz hoje em dia, né, as coisas estão corridas, como eu já falei, as coisas estão difíceis. Se nós não separarmos tempo do Senhor, cada vez mais vamos nos afastando dele. E nós não podemos, precisamos estar com o Senhor. Mudar a nossa vida, mudar a nossa comunhão, mudar a nossa maneira de agir para poder agradar o Senhor. O Senhor, Ele fala aqui também em Ezequiel 22:30. Onde estão os que choram pelos pecados da nação? Onde estão os que se colocam na brecha? Igreja, quem é que se coloca na brecha? Quem são aqueles que choram pelos pecados da nação? Somos nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, que se dobra diante do Senhor em oração, buscando no Senhor, para que o Senhor revele a nós poder, graça, para que as nações, as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Igreja, olha o que está acontecendo no nosso Brasil, a criminalidade, como está crescendo. Então, todas essas coisas, a política e tudo isso, igreja, é nós que, como sal da terra, vamos interceder para que o Senhor mude a situação da nação. Aqui, Ezequiel diz, onde estão os que choram pelos pecados da nação? Somos nós, igreja. E choramos aonde? Aos pés do Senhor, no momento de oração. Buscando o Senhor em espírito e em verdade. Aí nós precisamos fazer da oração nossa, da nossa igreja, um altar diante do Senhor, para buscar almas ao Senhor, para mudar esse país, mudar a mente das pessoas. Precisamos disso e para isso precisamos ter paixão por Cristo. Essa paixão por Cristo cresce no momento que nós cada dia chegamos diante do altar do Senhor em oração, em espírito e em verdade. Vamos fazer como diz Elias ali, né? Elias, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões, que orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Isso está em Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem comum que nem nós, igreja. Mas ele tinha uma comunhão tão grande com o Senhor que ele simplesmente orou para que não chovesse e não choveu 3 anos e 6 meses. Isso ele adquiriu como intimidade com o Senhor e é o que nós precisamos. Nós vamos fazer coisas grandes e firmes, diz a palavra do Senhor, que nós nem sabemos se nós tivermos essa comunhão. Então, se nós somos
olhar, lendo a palavra do Senhor, conhecendo esses segredos que o Senhor nos revela, igreja, nós vamos ver que somos capazes, no Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo, fazer com que a igreja do Senhor caminhe de vitória em vitória e de glória em glória. Eu quero falar também para a igreja que nós precisamos e necessitamos de ouvir a voz do Senhor. Ouvir o Senhor. Precisamos. E como que nós vamos ouvir a igreja? É como eu falei, o Senhor, Ele fala conosco quando nós menos esperamos, mas quando nós estamos ligados, nós estamos ali em comunhão, nós estamos buscando o Senhor todos os dias. Essa intimidade cresce cada dia mais. Então o Senhor, Ele vai falar conosco. Nós vamos ouvir a palavra dEle. Vamos ler Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. E nós lemos 29, 13. Porque o Senhor disse: pois porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se aparta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem que foi instruído. Olha aqui, Isaías está falando para nós, a igreja, que o povo, ele simplesmente se aproxima do Senhor só com a boca, com os lábios, honra ao Senhor, mas o coração está longe. Então, nós, nesse momento, nós estamos nos desmontando diante do Senhor. Nós vamos aprender a fazer o nosso coração para o Senhor. Sabe, honrar o Senhor não é só de lábios, não é só de boca, não, é com o nosso coração. É o nosso coração que nós vamos trazer para diante do Senhor. E aí não vai haver um temor, igreja. E nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a ter temor no Senhor. Porque aí a gente vai aprender, igreja, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, como diz Oséias 6,3. Porque nós vamos ter mais intimidade com o Senhor. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter paixão pelo nosso Deus. Sabe, ter desejo, ansiar pelo nosso Deus. E Ele vai nos aprender, Ele vai nos ensinar, então, a nós podermos dar o nosso coração para o Senhor. Não só a nossa boca, não só o nosso lábio, como é cantado, louvores, canta louvor, a igreja se enche de alegria, mas o coração. Onde está o coração? Onde está realmente aquela, vamos dizer, aquela coisa que vai trazer para dentro de nós a palavra do Senhor, como diz a palavra, guarda, Senhor, quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é isso que vai atrair mais e mais o Senhor, igreja. Um coração reto, um coração que vai agradar o Senhor. E as nossas orações, os nossos momentos de oração, sabe? É você ter todo dia essa comunhão com o Senhor, é que vai começar você ser trabalhado para poder fazer cada vez mais para o Senhor o melhor que você tem, o melhor que nós temos. Precisamos aprender a buscar o Senhor, precisamos buscar o Senhor de coração, corpo e alma, precisamos buscar o Senhor com desejos assim que nós nem sabíamos que tínhamos, né? Porque às vezes falam assim, vamos na igreja, então você tem, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando fala do Senhor, você se alegra, você quer mais, você quer ouvir, você quer sentar como Maria, aos pés do Senhor, desejando ouvir cada vez mais, desejando estar mais próximo do Senhor cada vez mais. Isso é o que Ele vai nos ensinar, as nossas horas de oração que nós temos com o Senhor. A sinceridade te despojará de toda pretensão e te vestirá com uma humildade que Deus te exalta. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5,5: Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, como nos ensina. Então nós vamos aprender que nós vamos chegar diante de Deus humilde, sabe?
sabe, diante de Deus, como o Senhor deseja. Não uma pessoa soberba, uma pessoa querendo ser, uma pessoa que, porque eu tenho um dom, eu sei falar. Isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um coração humilde. É aquilo que nos dá graça, aquilo que nos coloca diante do Senhor. A palavra do Senhor, em Mateus 23, 27, ela diz para nós que nós precisamos ser cheios da graça do Senhor. Não cheio de cobiça, de soberba. Aqui está escrito assim, ó. Ele os chamou de sepulcros caiados por fora. Parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, como está escrito aqui em Mateus 23, 27. Então a soberba, ela traz isso para nós, sabe? Pessoa arrogante, pessoa altiva, que nem estava escrito ali no Salmo, até falei interessante, no Salmo 75, que o presbítero Gilvan deu no domingo, falou do nariz empinado. Na minha não fala nariz empinado. Mas eu falei, olha que interessante, o nariz empinado. Essa tradução já traz o nariz empinado. Então isso não agrada ao Senhor. Isso é como está falando aqui, Mateus 23, 27, são pessoas como se fosse caiado. Querem mostrar uma coisa por fora, mas por dentro estão cheios, sabe, de rapina, de maldade, de crueldade, de coisa que nos afasta do Senhor. Então, irmãos, a oração tira todas essas coisas de nós. É nós estarmos aos pés do Senhor, o Espírito Santo vai nos revelando o que o Senhor quer de nós como igreja. Como o Senhor quer nós transformados, rendidos aos pés do Senhor. Então precisamos aprender. Por isso, igreja, anda junto com a palavra e a oração. Leia a palavra, medita na palavra. O Senhor vai começar a descortinar os céus para cada um de nós, se nós tivermos interesse em buscar o Senhor. E Ele vai nos mostrar o que é sério. Precisamos realmente, igreja, ser modelos de oração, se mostrar para as pessoas realmente que há em nós arrependimento genuíno, que realmente nós somos transformados, que realmente nós somos pessoas lavadas, remidas, que realmente nós desejamos e alcançamos o Senhor e queremos que outros alcancem o Senhor. Mas isso tem que haver um coração puro, reto, tem que haver sinceridade. Então as pessoas vão ser atraídas porque você fala aquilo que você vê. Isso as pessoas vão começar a enxergar. Precisamos disso, igreja, mostrar para as pessoas que eles precisam do Senhor, porque nós temos esse Senhor. E eles têm que ver isso em nós, com sinceridade. Vamos ler o Salmo 66, 18? Salmo 66, 18. Então, igreja, olha como o Senhor nos ensina. O Senhor vai tirando de nós a vaidade, vai tirando de nós a iniquidade, porque se nós tivermos isso no nosso coração, e temos que ter essa vontade, sabe? Realmente, quando nós nos examinar, chegar diante do Senhor e falar, olha, Senhor, se eu atender a vaidade, a iniquidade, a maldade do meu coração, o Senhor não ouvirá. Diz Isaías 66, 18, o Senhor não me ouvirá. Então, olha, igreja, como que nós estamos lendo a palavra, vamos nos impulsar na oração e falar, Senhor, então, se isso está no meu coração, tira de mim. Precisamos disso, igreja, aprender a orar e para que o Senhor venha estar sempre nos moldando da maneira que Ele quer. Nós precisamos, aqui como está escrito em Tiago 4:8, purificar as mãos do pecador e vós de duplo ânimo, limpar os corações. Precisamos nos limpar, precisamos deixar com que o Senhor realmente toca na nossa vida, lava nossas vestes no sangue do Cordeiro, nos tornando mais alvo do que a neve, mais branco que a pura lã. Eu quero estar lendo, porque as horas já se passam, uma palavra que eu falei, eu vou até escrever, porque eu não vou conseguir falar. Eu fiz um resumo de tudo que eu escrevi aqui e eu quero estar lendo para a igreja, que é um desafio da igreja que nós temos aqui em 1 Coríntios 11, 28,
fazer nos examinar. Então, a oração que nós precisamos adquirir, ter vontade de fazer, é desenvolver em nós uma vida constante e profunda de oração. Aí nós vamos ter intimidade com o Espírito Santo. Esse desenvolver uma vida de oração é criar hábito de oração. Não espera sentir vontade para orar, é orar. Mesmo quando você não sente vontade, ora mesmo sem sentir nada. É criar disciplina para orar, é organizar horários de oração, é fazer da oração uma prioridade. Se for preciso acordar mais cedo, faça. É desenvolver uma rotina diária, é uma constância. Temos que aprender que a oração faz parte da nossa vida, como respirar. Quem espera a motivação para orar, ora pouco. Quem cria o hábito de orar, ora sempre. Devemos criar práticas e hábitos de examinar a nossa própria vida, como em 1 Coríntios 11, 28. Examina-se o homem, pois, a si mesmo. Questione a si mesmo. Quanto mais você pedir para o Senhor para revelar os seus erros, seus pecados, o Senhor vai começar a te mostrar. Tenha comunhão com Deus. Os seus pensamentos têm que agradar ao Senhor. A sua fé tem que estar sempre crescente no Senhor. E o seu amor em Cristo será aumentado quando você procura o Senhor. Esse é um exercício que precisamos manter. A consciência sensível à voz do Espírito Santo. Essa avaliação que precisamos fazer, ela vai nos ajudar a caminhar espiritualmente. Devemos observar a nossa vida diante de Deus constantemente. Isso fortalece a nossa vida de oração, porque quanto mais consciência temos da nossa necessidade de Deus, mais buscamos a sua presença. Devemos tratar o Espírito Santo como alguém real. Precisamos, durante a oração também, não só repetir as nossas palavras, mas buscar comunhão, buscar ouvir, buscar sentir a direção de Deus. Na oração, devemos parar para escutar, reservar momentos de silêncio, momentos de reflexão, momentos de entrega ao Senhor. Saiba que a intimidade não nasce apenas do falar, nasce também do ouvir. Da mesma forma que o relacionamento humano precisa de diálogo, nosso relacionamento com Deus exige comunhão verdadeira. Para manter uma vida de oração, temos que alimentar a mente com a palavra de Deus, estudar as Escrituras. A Bíblia é a sua fonte diária de inspiração. Quando ler a palavra, encontra motivos para orar. Quando você ora, compreende melhor a palavra. As duas coisas caminham junto. Então entenda que as duas práticas fortalecem uma e a outra. Quanto mais mergulhar nas Escrituras, mais profundo se torna a sua intimidade com Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho tempo, não consigo ter disciplina. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos dificuldade, todos nós sentimos cansaço, enfrentamos desânimos, passamos por luta, pois somos seres humanos. A diferença é que não devemos permitir que o sentimento governe nossa vida espiritual. Os sentimentos mudam, mas o compromisso permanece. Existirá dia que você sentirá a presença de Deus de uma forma intensa, e existirá dias que permanecerá sem sentir nada. Não vai saber nem o que está acontecendo, mas a fidelidade deve continuar nos dois momentos, porque a oração não é apenas uma experiência emocional, é um relacionamento, e relacionamentos são construídos através da constância. Sua força espiritual vem da comunhão diária com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo não é construída em um único dia, ela é construída diariamente. Uma oração de cada vez, uma manhã de cada vez, uma decisão de cada vez. Não espere sentir vontade, comece. Não espere ter hora disponível, use o tempo que você tem. Não espere ser perfeito, aproxima-se de Deus agora, porque o Espírito Santo continua disponível para todo aquele que o busca de todo o coração. E talvez a sua transformação espiritual comece exatamente no momento em que você decidir a criar hábito de oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que essa palavra possa influenciar nós e nós também influenciar outras pessoas. Em nome de Jesus.
21, eles Glória a Deus. desafiados a manter uma vida de oração. Né? Eu tenho também a máxima de, às vezes, falar, se nós formos esperar, ter vontade para orar, principalmente nesse frio, né? Você não vai, a sua carne não vai gostar muito dessa